versículo 39 até o 42. Quero que você possa abrir comigo esta palavra. Louvado seja Deus. Um culto de Santa Ceia, um culto íntimo, familiar, e é indispensável que nós possamos discorrer alguns versículos juntos em família, em nome de Jesus. Atos 2, versículo 39. Alguns irmãos estão preparando. Ele prepara aí a Bíblia, o tablet, o telefone. Importante que todos possam estar conexos. Graças a Deus. Possamos estar todos conectados, juntos em família, em nome de Jesus. Presta atenção na leitura, diz assim a palavra de Deus. Atos 2, versículo 39 ao 42. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, filhos, vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava. Eu os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42, e concluímos. Diz assim: e perseveraram na doutrina de quem? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Repita forte, diga comunhão. E partir do pão, diga partir do pão. E nas orações. Diga doutrina dos apóstolos. Não forte, diga doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão e oração. Diga doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão e oração. Diga doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão e orações. Pastor, por que repetir? Porque quando você fala, o seu ouvido está trabalhando também. Você às vezes pode fazer três coisas: ler, falar e escutar. Isso é indispensável, viu? Doutrina do apóstolo, comunhão, partir do pão e da oração. Estamos no culto de Santa Ceia, mas é indispensável que você e eu possamos entender aquilo que Deus tem para nós nesta tarde. Nós vemos aqui que estamos, nesse momento aqui, um fenômeno glorioso aconteceu. A igreja recebeu o batismo no Espírito Santo. As línguas de fogo foram manifestadas. Todos foram cheios. E diz a Bíblia que alguns ficaram confundidos. Pensavam que aqueles que estavam falando em língua estavam embriagados. Ali entra Pedro falando uma mensagem maravilhosa, apresentando Jesus Cristo, que foi morto na cruz, varão aprovado por Deus em prodígios, sinais e maravilhas. E ele fala assim: esse Jesus a qual vocês crucificaram por mão de ímpios, Deus fez Senhor e cabeça da igreja. E a igreja estava ali avivada, porque eles estavam em comunhão, eles estavam no partir do pão, e eles estavam reunidos nas orações. Jesus se manifesta em carne. Eu quero que você entenda o teor da palavra nesta tarde, que Deus quer falar conosco. A sua manifestação em carne. Ele se manifestou pelo propósito divino. Qual era o propósito? O propósito era resgatar vidas. O propósito era curar as tuas feridas. O propósito era curar a tua casa. O propósito era salvar a tua família. Então essa foi a única motivo que Jesus se manifestou em carne. Ele se manifestou, ele encarnou, o verbo se fez carne de João. Depois da sua encarnação, ele passou pela sua paixão. Tudo foi preparado para a paixão de Cristo. Depois da sua paixão, André, ele foi para a sua crucificação. A crucificação de Cristo, a Bíblia fala uma coisa muito importante. O próprio Deus ficou alegre com a crucificação. Diga assim: aprove a Deus que isso acontecesse. Por quê? Porque era necessário esse sacrifício. Porque o sacrifício, segundo o ritual judaico, de bodes, de ovelhas,
não poderia quanto a consciência purificar. Tanto era que o povo voltava todo ano. Justamente, todo ano o povo voltava para sacrificar. Então o que acontece, André? Eles sacrificavam, mas todo ano eles voltavam porque a consciência dele ainda estava denunciando o pecado. Então todo ano eles chegavam, apresentavam o sacrifício para o sacerdote, eles faziam a oblação, faziam os holocaustos, e no outro ano eles voltavam de novo para sacrificar. Mas Jesus morreu uma vez só. Eu quero que você entenda o sacrifício de Cristo para a nossa vida. Pastor, quais são, eu quero dar um tema a essa palavra, quais são os benefícios da cruz? Eu quero que você entenda o que Deus tem para nós hoje. Benefício da cruz de Cristo para mim e para a tua vida. E um culto de Santa Ceia. Jesus, ele encarna. Jesus, ele vai para a sua paixão. Ele vai sofrer a crucificação porque era necessário. Porque era segundo as Escrituras. A cruz, ela estava predestinada para Cristo antes da fundação do mundo. Em um pensamento que a nossa mente não vai entender. Deus preparou tudo isso para que a tua vida fosse resgatada. Diga amém. Aleluia. Para que a tua família fosse salva. Para que a tua família fosse restaurada. E depois da sua crucificação e da morte. Mas a Bíblia fala, e Pedro atesta, que as mortes, o Hades não poderia segurá-lo. O Hades não poderia trater Jesus. Davi falou isso no Salmo. Então depois da sua morte ele ressuscitou. Depois da sua ressurreição ele subiu aos céus e ficou à destra de Deus. A sessão, ou seja, a presença perpétua de Cristo à destra do Pai. E nós estamos neste momento esperando a sua última etapa, que é a sua aparição. Diga assim, Jesus está voltando. Fale com ele, diga assim, ei, Jesus está voltando, filho. Ele morreu, ressuscitou, subiu, foi aceso aos céus, está na destra de Deus, sentado no seu trono de glória, mas a qualquer momento o nosso Cristo está voltando. E é por isso que nós estamos aqui celebrando isso. Porque ele falou assim, fazer isso em memória de mim até aquele dia que nós faremos juntos. Então nós estamos aqui recordando, toda vez que nós tomamos o cálice, toda vez que nós comemos o pão, nós estamos declarando a morte até que ele venha. Até que ele venha. E você vai entender comigo rapidamente essa palavra. Pedro levanta uma oração. Ele fala assim, esse Cristo que vocês crucificaram, ele virou Senhor e cabeça da igreja. Esse Cristo que vocês entregaram e foi morto pela mão de ímpios, de incircuncisos, ele é Senhor e Deus, varão aprovado por Deus por prodígio e milagres. E essas pessoas ouviram essa palavra e todos ficaram com o coração contrito, diz a palavra de Deus. E aqui entra naquilo que nós lemos. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos aqueles que estão de longe e de perto que Deus, nosso Senhor, chamar. Então a morte de Cristo, ela trouxe um benefício para a tua família. Todos aqueles que estão perto, estão longe. Pastor, o que significa? Eu quero dizer que através da tua oração, quero que você me olhe rapidamente, olhe profeticamente. Eu quero dizer que através da tua oração, Deus vai encontrar a tua família lá em São Tomé. Diga amém, aleluia. Eu quero dizer que através da tua oração, Deus pode salvar em Londres. Através da tua oração, Deus pode salvar em Portugal. Através da tua oração, da tua perseverança, Deus pode salvar no Brasil, pode salvar na Itália, pode salvar em Pisuíche. Então, em nome de Jesus, diga persevera. Diga persevera. Fale com ele, quando ele diz assim, persevera. Persevera, meu filho. A promessa é para vocês, Pedro falou. E todos ficaram com o coração contritos. Quero que você escuta. Eles ficaram lá, André, ansiosos. Mas assim, agora o que é que nós vamos fazer? E muita gente começou a falar em língua e eles não entendiam aquele negócio, mas o coração deles ficou com temor. E eles perguntaram a Pedro, e Pedro falou assim, muitas outras palavras, o texto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Tinha um povo que estava no meio que não acreditava em nada. Eu quero que você entenda rapidamente essa palavra. Deus está resgatando um povo, no meio de um povo que não quer nada. Meu Deus, tem misericórdia, faz comigo. Santa Ceia, escuta o que eu vou te falar. Deus está resgatando um povo, no meio de um povo que não quer nada. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ei, persevera, porque Deus ele tem colocado sobre a tua casa uma promessa, aleluia. E perseveraram, diz a palavra, porque a promessa diz respeito a vós. Que promessa é essa? Uma promessa de uma vida abundante. Você vai crendo, vai dizendo amém. Uma promessa de uma vida próspera em Cristo. Uma promessa de uma vida sadia. Uma promessa cheia da presença de Deus, sem exagero, sem religião.
Porque nós podemos ter uma vida abundante na presença de Deus. A promessa é para vocês, é para vós, para vossos filhos, todos aqueles que estão perto e estão longe. A promessa é alcançar toda a família. Se você crer, diga amém. Aleluia. Mas Pedro fala assim, saia dessa geração perversa. Abandona. Pedro exorta, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Que geração perversa é essa, pastor? Pelo amor de Deus. Uma geração perversa. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado, mas que não querem nada com o Evangelho. São pessoas que estão do nosso lado, mas escarnecem o Evangelho. Pessoas que não têm temor de Deus, mas não têm temor de Deus e também não têm parte no Evangelho. Não têm parte com a salvação. Pastor, como é que ele vai saber? Quando o Espírito toca, as pessoas verdadeiramente são tocadas. Por quê? Porque o Evangelho não é ensinado. Ei, guarda aqui. O Evangelho ele é inspirado. O Evangelho é Deus que toca. Aleluia. Se o Espírito Santo não tocar, nada irá acontecer. Diga assim, ó, nós podemos ter um carinho pelas pessoas, a gente pode ter um feeling, pode ter tudo, mas quem faz a obra é Deus. Diga glória, diga aleluia. Diga assim, tudo o que você precisa, fale com ele, diga assim, o ingrediente que você precisa para servir a Deus é só um. Diga assim, é a presença do seu Santo Espírito. Você crê? Diga amém, aleluia. Todos estavam ansiosos porque viram o Espírito Santo na vida de Pedro. Ele falou, poxa, você está falando dessa manifestação, dessa glória, dessa maravilha. O que é que nós podemos fazer? Aí Pedro responde para ele rapidamente. De sorte que foram batizados de bom grado e receberam a palavra naquele dia. Agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro ganhou mais alma naquele dia do que o sacerdote ganhou na vida dele toda. Por quê? Porque o sacerdote só ministrava para o povo que vinha. Mas Pedro, a diferença, ele estava cheio de Deus. Eu quero liberar para a tua vida uma palavra. Ei, a presença de Deus faz diferença. Aleluia. Não é na quantidade, é na qualidade do teu louvor. É quando você abre a boca, as pessoas sentem Deus. Quando você fala, as pessoas veem Deus. Sem exagero, mas cheio da palavra de Deus. Deus ele é transpirado no seu modo de falar. Deus é transpirado no seu modo de agir. Deus é transpirado no seu modo de... E as pessoas se sentem constrangidas. Meu Deus, como é que pode? Não é uma santidade exagerada. Não é uma usurpação de santidade. Não! É um zelo pela palavra de Deus. Você acredita também? Aleluia! Eu tenho certeza que Deus... As pessoas olharam Pedro. Falam, não é possível. Você é pescador? De onde é que vem essa sabedoria? Você é um pescador nativo, uma pessoa que vive da pesca. Não é possível. Aonde? Qual foi a escola que você estudou? Pedro, qual foi a faculdade que você fez? Da onde vem todo esse conhecimento? Eu quero te dizer que um período com Jesus vale mais do que uma vida no mundo. Diga amém, aleluia. Diga assim, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 dias em outro lugar. Mais vale um dia na sua casa. É por isso que nós vamos aqui. O Pedro falou, exortando, liberar-te dessa geração perversa. Pessoas que não querem nada com o Evangelho. Pessoas que estão, às vezes, travadas. Mas atrás disso tudo, eu quero que você entenda. Atrás dessa situação, às vezes tem um trauma. Às vezes tem uma dificuldade. Às vezes tem uma desilusão. Pastor, como é que nós podemos agir diante disso? Nós temos que agir como crentes, naturalmente. Como? Amando e respeitando. Diga às pessoas, diga assim, o ingrediente para a salvação é amor. Fale com ele para ele dizer, o ingrediente para a salvação é amor. O ingrediente para a salvação é respeito. O ingrediente para a salvação é consideração. Mas tem uma coisa, aleluias. Você tem que só interceder. Não se senta na roda dos encarnecedores. E nós vamos ver aqui rapidamente, para que você possa entender. Pedro, ele põe para fora o seu discurso glorioso. E a Bíblia fala que naquela noite, uma só pregação. Fala, meu Deus, dá essa graça para a gente. Uma pregação, se agregaram quase 3.000 almas. E aqui que nós vamos entender o que foi que aconteceu. Eu quero que você entenda rapidamente. Tem 4 elementos aqui para que vocês possam entender o que foi que aconteceu naquela noite. Por que quase 3.000 almas se renderam a Cristo? Que palavra foi essa, André, que Pedro trouxe, que as pessoas ficaram comovidas? Será que Pedro estava assim tão cheio de Deus? Mas será que Pedro estava cheio de filosofia? Que discurso era esse que Pedro trouxe? Tinham 4 elementos que naquele tempo tinha, que é indispensável ter dentro da igreja. Eu quero que você entender. A primeira coisa que tinha naquele povo era, eles perseveravam em que coisa? Meu Deus, segura aí. Nos próprios critérios, diga não, diga não. Na própria ideologia, diga não, aleluia.
na sua própria visão. Na minha visão é assim. Essa foi a visão que Deus me deu. Não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga amém, aleluia. Diga assim, a igreja tem um manual, aleluia. A igreja não vive de ideologias, a igreja não vive de travessuras pessoais, não. A igreja de Cristo tem um manual. Você pode dizer amém, aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? São ensinamentos dos apóstolos. São um conjunto de ideias baseados naquilo que os apóstolos ensinavam. Eles ensinavam salvação, eles falavam do amor de Deus, eles falavam dos prodígios de Jesus, eles falavam que Jesus curava, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele tinha outros elementos indispensáveis para que você possa entender por que Cristo veio na cruz para as nossas vidas. Tudo isso que nós são benefícios da cruz. Perseveravam na doutrina do apóstolo, eu quero que você entenda. E ele também diz a palavra, na comunhão. O que é uma comunhão? Quero que você entenda. Não é um culto de ensinamento, mas é indispensável que você possa entender. Porque senão nós não entenderemos o que é aquilo que Deus quer falar conosco. A comunhão, meu querido, eu quero que você entenda, não é somente algo que nós temos em comum. Não é só ter um feeling. A comunhão é você ter uma parceria. É você ter um comum acordo. É você estar ligado no mesmo, você ter sensibilidade e sentimento. Diga assim, ó, o que eu quero fazer, você também quer. O que nós estamos preparando para fazer, vamos fazer junto. E você ter comunhão, ter um feeling. Não é só uma comunhão física, não. Tomar um café, tomar um chá. Isso tudo faz parte, o pastor faz. Mas eu quero te dizer rapidamente. Sabe o que é que nos une? Esse ambiente lindo, maravilhoso que nós estamos aqui todos juntos. Mas você sabe o que é que nos une? O que nos une é a presença de Deus. Diga amém. Aleluia. O que nos une é a comunhão do Espírito Santo. É a presença de Cristo que nos traz alegria, que faz a gente comungar, que faz a gente receber ensinamento, que faz a gente estar juntos, que faz a gente pegar a Eucaristia, a Santa Ceia, faz a gente obedecer os dogmas da Bíblia, da Palavra de Deus, dos apóstolos. Por quê? Porque nós estamos em comum acordo. Diga assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comum. E eu quero que você entenda rapidamente. Não pode existir até partir do pão. A gente pode até partir o pão, mas é indispensável, antes de partir o pão, ter comunhão. Por quê? Porque nós temos que sentir a dor um dos outros. Diga amém, aleluia. Que haja em vocês o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Em Filipenses fala isso. Que sendo Deus, não considerou como um tesouro geloso. Não considerou rapina ser igual a Deus. Ou seja, Deus se abaixou. A história da humanidade, a história da exaltação do Cristo que nós servimos, não está no homem que se exalta, não, mas está num Deus que se abaixa. Por que eu quero te falar isso? Eu quero te dizer que Deus morreu na cruz para te salvar, para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Comunhão, partir do pão e nas orações. E vamos já concluir para que você possa entender, para que possamos ministrar a Santa Ceia. Por que, pastor, você falou isso sobre ministração? Porque são elementos indispensáveis sobre as nossas vidas. Comunhão, partir do pão e nas orações. É ali que Deus derrama a sua bênção. É ali que Deus está no meio. É ali que nós estamos entronizados na presença de Deus. E tudo isso que está acontecendo aqui hoje é por quê? Porque verdadeiramente este sentimento está em cada crente nesta noite. Você pode dizer amém? Diga amém, meu filho, aleluia. Mas muitos outros chegarão e têm que entender, têm que encontrar esse mesmo sentimento vivo. É por isso que nós temos que cada dia regar comunhão, partir do pão e nas orações. Por quê? Porque existe um comum acordo, existe uma sensibilidade de espírito. A tua dificuldade é a minha dificuldade. Agora tem uma coisa que é importante: a tua alegria também é a minha alegria. Diga amém, aleluia. Porque chorar com os que choram é fácil, difícil é se alegrar com os que se alegram. Você quer saber quem está contigo no barco? Você quer saber as pessoas que querem bem para a tua casa? Você quer conhecer as pessoas que querem para a tua família? Aleluia. É no momento que Deus te prosperar. É no momento que as coisas estiverem funcionando. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade todo mundo se comove. Coitadinho, vamos lá ajudar. No momento da desgraça muitas pessoas nos procuram. Mas quando Deus prospera a tua vida, ali você vê verdadeiramente quem é que está contigo. Diga amém, aleluia. A Bíblia fala assim: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Aleluia. Não é só chorar. É chorar, é se alegrar. Aleluia. Nós choraremos juntos.
Mas o nosso prazer é ver Deus te abençoar. Você crê, diga amém. O nosso prazer é ver sua casa prosperar. O nosso prazer é seu ministério florescer. O nosso prazer é ver sua família, aleluia, ser levantada. O nosso prazer é ser você ser usado. Esse é o nosso prazer. Por quê? Porque nós temos comunhão com o mesmo Espírito. Você diga amém, aleluia. A sua vitória, diga André, diga assim, a sua vitória é minha vitória. O que Deus tem para você, nós estamos alegres. Vamos participar junto dessa vitória. Louvado seja Deus. Então todos esses elementos eram indispensáveis para a manifestação da glória de Deus. Eles perseveravam na doutrina, glória a Jesus. Estavam em comunhão, aleluia. E todas as coisas estavam em comuns. Diga assim, você já tomou café? Não tomei não, então vamos tomar junto. Segura aí. Mas o que é que você chama? Não, eu vou para cá de Pedro orar. Vamos para a casa de Maria. Eu também estou em oração, estou no propósito. Vamos orar junto. Então eles tinham coisas em comuns. Eu quero te dizer que para você ser igreja, você tem que ter coisa em comum com seus irmãos. Diga amém, aleluia. Porque esse sangue que foi derramado aqui, ele trouxe para a tua vida comunhão. Diga assim, desfrute dessa comunhão. Fale com ele, diga assim, ó, desfrute dessa comunhão, porque verdadeiramente o Espírito Santo está contigo. Então prepara o teu coração para participar da Santa Ceia, porque a morte e a ressurreição de Cristo, ela colocou sobre a nossa vida comunhão. Aleluia. Quem não tem comunhão na terra não vai poder morar no céu. Jesus, será? Quantos céus vão ter lá no céu? Será que vai ter 3 céus? O céu da Assembleia de Deus, o céu da Batista, o céu da Metodista? Não. As denominações são coisas de homens. O céu é para todo mundo. Aleluia. Diga assim, eu vou ter comunhão. Aleluia. Fala assim, eu vou ter comunhão. Quem não quiser ter comunhão, problema de quem não quiser. Mas eu quero ter comunhão com todos. Aleluia, aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar rapidamente. Certamente Deus falou conosco hoje. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Peço para o irmão Joel colocar